E aí, pessoas? Tudo bem por aí? Espero que sim. Vocês certamente, ao verem o vídeo, vão escutar um barulhinho de fundo. É o ventilador, que está quente aqui, está bem quente. Apesar de ser outono, os dias têm sido bastante quente. O dia tem sido bastante quente. E não dá para ficar muito tempo sem estar com o ventilador ligado. Por isso, o barulho vai ficar no fundo. De repente, na hora da edição, eu consiga diminuir o ruído. Também, muito provavelmente, barulho de carro ou de moto também fique audível, já que minha casa, a janela do local onde eu estou dá para a rua e passa carro, passa moto toda hora. E algumas pessoas parecem que não têm o senso de cuidado com o outro, né? Com o próximo, e aí sai fazendo do jeito que quer. Outra coisa que eu tenho para falar, deixa eu ver. Ah, sim, mais uma coisa para falar. Certamente, quem for assistir o vídeo vai perceber que o nome do canal mudou. Antes o canal se chamava Cafofo do Olomba e agora não é mais Cafofo do Olomba, né? É Pobre que Lê. Quem quiser saber um pouco mais do porquê que eu coloquei o nome do canal do Pobre que Lê, é só dar uma olhada na descrição, né? Ao que se refere, do que e ao que se refere o canal. Cafofo do Olomba era um canal que eu tinha antes, que eu usava para jogos, para assistir lives de jogos e outras coisas mais, e eu resolvi, então, depois de um certo tempo, mudar de nome. Até porque não seria realmente Cafofo do Olomba. Eu estava procurando um nome que fosse mais representativo. E já que eu sou pobre, e as pesquisas sobre leitura que tem sido feita no Brasil, em relação ao Brasil, tem focado nessa posição, né, de que a classe C é a classe que tem mais lido livros no Brasil. Claro que essa classe C dessa classe C a maioria são mulheres, né? A maioria são mulheres leitoras. Mas isso é papo para um outro vídeo. Então, como eu faço parte dessa classe C, D, C, assim, um C quase D, um D quase C, eu resolvi então utilizar o título, botar o título do canal de Pobre que Lê. Dito isto, vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu vou falar de 3 livros que eu terminei de ler agora no mês de abril. Eu iria fazer um vídeo para o final do mês. Entretanto, um dos livros que eu li faz referência a uma data específica do mês de abril. E por isso, então, eu resolvi fazer esse vídeo. Lendo esse livro e pensando na importância dessa data para a história do Brasil, eu fiquei meio que imaginando que o quanto a população brasileira, não sei se por conta do sistema de ensino, tem abandonado as suas figuras heróicas. Eu nasci em 77, eu peguei a escola quando eu comecei o meu período de escolaridade primário e ginásio. Eu tive na 4ª série Moral e Cívica, que era uma matéria responsável por civismo, moral e civismo, no sentido histórico da coisa, para que os estudantes pudessem reconhecer as figuras históricas do seu país. E eu me lembro que, nesse período,
em que eu estava na escola, se ouvia mais falar dessas, dessas efemérides, dessas datas que traziam à memória da população, de uma certa forma, a importância dos vultos heróicos do nosso país. E no dia 21 de abril, que é quando esse vídeo vai ser postado, nós vamos comemorar, então, uma data que deve ser tomada como importante, que é o Dia de Tiradentes. Por quê? E por quê, né? Essa data deve ser considerada importante, porque as pessoas deveriam se lembrar dos verdadeiros vultos heróicos do Brasil. Porque, de uma certa maneira, Tiradentes foi o primeiro herói brasileiro amplamente reconhecido que lutou pela liberdade política do Brasil. Deixa eu ver aqui, deixa eu pegar aqui mesmo. Tiradentes foi essa pessoa, foi esse cidadão brasileiro que servia a coroa portuguesa e que, em determinado momento, ele, claro, que com outras pessoas ao redor dele, começou a identificar as condições, né, em que o Brasil estava mergulhado. O Brasil era colônia de exploração, Portugal era metrópolis, e Portugal explorava as riquezas do Brasil de uma maneira extremamente violenta, tanto é que existe as pessoas têm aquela pequena implicância com Portugal do devolve nosso ouro, né? Muito por conta disso, porque toda a riqueza produzida no Brasil era obrigatoriamente enviada para Portugal. E aí, Tiradentes, juntamente com o alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, muito por causa da profissão que ele tinha, uma das profissões que ele tinha, resolveram se organizar para tentar tirar as garras de Portugal do Brasil. Não foi muito feliz, também não teria como ser, pelo que está descrito aqui nesse livro, que foi editado ou reeditado pela editora Itatiaia, foi escrito por William José, né? Ele faz parte de uma coleção, Reconquista do Brasil. Então, muito pelo que se viu, muito pelo que eu li aqui, pelo que eu vi aqui, não tinha como dar certo. Era um grupo muito pequeno de pessoas envolvidas. Por mais que Tiradentes fosse a voz na busca dessas pessoas, eles não teriam muito sucesso. A logística era precária, eles estavam dependendo de segundos e de outras pessoas para poderem terem armamento e pólvora e essas coisas todas. Não teria como dar muito certo. Sem contar também que ele teve aqui um amigo da onça, né? Na resenha que eu fiz no Scooby, para o Scooby, eu disse que Tiradentes foi um quase Cristo, né? Porque a ideia de liberdade verdadeira do povo brasileiro era própria, era viável, tinha razão de ser. Nesse livro aqui nós vamos ver uma passagem em que ele vê um escravo sendo chicoteado e ele impede que esse escravo continue sendo chicoteado e por isso ele ganha uma certa inimizade. E foi muito por conta disso que ele começou a perceber que havia uma crueldade vinda de Portugal para com a população já nascida no Brasil. Esse livro aqui é uma preciosidade. Claro, ele deixa muitas coisas em aberto, não tem muito... Ele não aprofunda muito. Mas o pouco que se lê aqui nesse livro, se entende
a importância da figura do Tiradentes. Como o próprio autor diz, né, a história seria responsável por dar ao Tiradentes o local de destaque que lhe é merecido. A mesma coisa ele falou com relação ao Silvério dos Reis, que foi o Judas da história. É um livro que eu recomendo, ele estava na minha estante há algum tempo, então, como eu participo do desafio, como eu estou participando de um desafio que é feito aqui por algumas meninas, algumas jovens senhoras aqui no YouTube, que é o Desafio de Arteiras, eu escolhi esse livro para fazer parte de um desses itens, que é um livro que me tirasse do lugar comum. Peguei esse livro para ler, aproveitei que estávamos no mês de abril, peguei para ler e li. Realmente é um livro que eu acho que todo mundo que gosta de história do Brasil deveria pegar para ler, para poder entender um pouco dessa figura histórica, heróica, que, de certa forma, formou o pensamento libertário do Brasil, que foi Tiradentes. Algumas décadas depois, nós tivemos, então, a independência do Brasil, por Dom Pedro de Alcântara e Orleans e todos os outros nomes que vêm junto primeiro. E algum desses insurretos também participaram desse movimento de independência do Brasil, juntamente com Dom Pedro I. Talvez não tivesse sido, para Tiradentes, não tivesse sido o momento apropriado para iniciar esse levante libertário, para livrar o Brasil das garras da coroa portuguesa, que só queria simplesmente tirar da gente aquilo que nos era próprio. E a ideia de Tiradentes era de uma república onde cada um ficasse com aquilo que produziu. Ele tinha ideias assim bastante avançadas para a época. Ele queria criar uma siderúrgica de ferro em Minas Gerais, ia ser a primeira indústria, já que Minas Gerais tem uma facilidade muito grande com minério de ferro. Ia ser a primeira coisa que ele ia fazer, organizar uma siderúrgica de minério de ferro. O ouro, o diamante, todas as demais pedras preciosas que fossem extraídas pelos mineiros ficariam nas mãos dos mineiros. Os mineiros decidiriam o que seria feito com aquilo. É um livro assim fantástico que abre a nossa mente, vai abrir a mente de quem lê, com relação ao alferes Joaquim José da Silva Xavier, que eu sempre tive uma admiração, porque eu gosto da história do Brasil, sempre tive admiração, e esse livro aqui só serviu para aumentar um pouco mais essa minha admiração. Então, este aqui é um livro que foi lido especialmente para o mês de abril, especialmente para o dia 21 de abril. E eu tenho muito que agradecer às meninas do Desafio de Ter Arteira. Eu vou deixar na descrição o link do canal delas para vocês irem lá também e curtirem, compartilharem e deixarem comentário para elas. E se quiserem participar ainda do Desafio de Ter Arteiras, ainda dá tempo, porque você não precisa gastar dinheiro com livros, você pode escolher livros que tem na sua estante. Já fiz a propaganda do livro e do Desafio de Ter Arteiras. Agora vamos para os outros dois livros que eu terminei de ler agora, e porque eu vou terminar de ler muito provavelmente no dia 21 de abril. Esse livro, esse primeiro livro que eu terminei de ler em abril, já que Tiradentes foi o segundo livro, ele é um livro eletrônico chamado Jogo Sujo. Quem escreveu ele foi Marcelo Duarte. Esse livro já é uma reedição pela Panda Books, porque esse livro já figurou na coleção Vagalume. Quem tem a coleção Vagalume, muito provavelmente vai achá-lo, porque ainda existem edições da coleção Vagalume solta por aí pelos sebos da vida. Aqui é um livro infanto. Eu vou botar a capa aqui, vou deixar aqui em algum lugar para vocês verem a capa nova. Nós vamos acompanhar a história de um jogador de futebol
um jovem jogador de futebol que está começando a carreira, que está sendo bem sucedido. Não lembro o nome dele. Não tem nem como pesquisar, porque é eletrônico. Está sendo bem sucedido. E quando ele está chegando no final do campeonato, ele é sequestrado. Sequestram o jogador de futebol. E a surpresa do sequestro está no final. Nós vamos nos deparar com muitas pistas erradas. Né? O autor vai fazer a gente desconfiar de muitas pessoas. E a pessoa que nós deveríamos verdadeiramente desconfiar é a que a gente vai achar que não foi essa pessoa. E essa pessoa, junto com uma outra pessoa, sequestrou o jovem futebolista ali. É uma história bastante... É uma história simples, que é infanto-juvenil, mas é legal. É um daqueles livros que você vai pegar para ler, vai ler num dia só, como aconteceu comigo. E o terceiro livro que eu li, que eu terminei de ler, é um livro que vendeu mais de 25 milhões de cópias vendidas. Eu não comprei a cópia, porque eu consegui na Esquilo, que é um app de leitura que todo mundo conhece, a grande maioria conhece, e ele estava lá entre um dos livros que eu podia escolher para ler, e eu escolhi ele muito pelo fato de ser uma novidade. E o livro, como eu já disse, ele foi editado pela Todavia. Eu li ele no formato eletrônico. E o nome do livro é Coisa de Rico. É um livro extremamente interessante. Na minha resenha do Scooby, eu dei, se eu não me engano, foi 4,5 para ele. O Tiradentes eu dei 5 e para o outrozinho também eu dei 5. Coisa de Rico é um livro que ele é sociológico e antropológico, né? Porque o Michel Alcoforado, ele é antropólogo. Eu coloquei esse livro na minha resenha como se ele fosse um paradidático, porque ele pode ser explorado de muitas maneiras. Ele pode ser só uma leitura para você passar o tempo. Ele pode ser uma leitura para você tentar entender o mundo dos podres de rico, mais podres do que ricos, porque tem umas tiradas ali que dá vontade de vomitar. É um livro ágil, dá para ler assim em 2, 3 dias. Eu li em mais dias, porque eu estou lendo outros livros. Eu ainda continuo lendo, né, mas eu estava lendo ele junto com outros livros, e por ser e-book eu tenho uma certa dificuldade para ler livro eletrônico, então eu tenho que ler, eu leio 2, 3 páginas, aí paro, porque me cansa muito a vista. Mas o Coisa de Rico, do senhor antropólogo Michel Alcoforado, é um livro, muitos bastantes falados nesse livro. É um livro interessante e que vale a pena ler, tanto para quem tem interesse em saber das sordidez do mundo dos ricos, como também para rir um pouco, porque tem coisas que são ali que são bastante engraçadas. E agora nós vamos para um livro que tem outros livros que eu estou lendo, mas eu não anotei o nome em lugar nenhum e também estou muito preocupado com isso, mas um livro que eu disse que eu certamente vou terminar no dia 21 de abril agora é o livro de Atos, está aqui nessa ediçãozinha do Novo Testamento, da Thomas Nelson. Livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que certamente terminarei no dia 21, se não acontecer alguma coisa pelo meio do caminho e não der para terminar de ler o livro. Bem, é isso aí que eu tenho para dizer. Vou tentar mudar a dinâmica de vídeos também, vou tentar fazer 2, 3 vídeos. Eu estou bolando
uma tag literária minha própria, minha, com base naquilo que eu li, com base naquilo que eu tenho na minha pequena estante, na pequena biblioteca, com base naquilo que eu tenho visto aí pelo YouTube, pelos canais literários que eu sigo da vida. Os reclames são os de sempre, conhecido por todas as pessoas. Curta, se você gostou do vídeo. Se você não gostou, quiser curtir também, eu agradeço. Comenta. Comentário ajuda a divulgar o vídeo. E compartilha, se você puder, quiser ou tiver alguém para compartilhar. Porque essa é a parte mais difícil do processo todo, é compartilhar o vídeo para alguém que queira realmente ver ou para alguém que você queira compartilhar. Mas curtir e deixar um comentário, um bom dia, boa tarde, boa noite, um e-mail, alguma coisa desse tipo, já ajuda bastante. Muito obrigado por terem doado um pouquinho do tempo de vocês para assistir esse vídeo. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Fui.